Então, quando a gente entende que procrastinação ela é uma energia, ela é um movimento interno, né? Ou um não movimento interno, é como se a gente parasse o fluxo de uma energia, aquilo toma um outro lugar dentro de nós. Então imagina assim, imagina que a atividade que você precisa fazer é um rio, né? Esse rio está fluindo, ele está passando. E aí, o que a procrastinação faz? Ela barra esse rio. Então, você vai sofrendo uma pressão interna desse fluxo. Né? Então, imagina que a procrastinação é uma barreira de algo que você precisa fazer. E essa pressão que você sente, a autocobrança, isso tudo é nada mais do que essa pressão interna sobre um ato que você bloqueou. Se você fosse lá, simplesmente cumprisse, às vezes ia demorar muito pouco para você fazer aquilo, você não procrastinasse, aquilo fluiria e você não sentiria esta pressão, tá? Então, bom dia Felipe, tudo bem? Então, o que é o ato de procrastinar? É você adiar, é você colocar uma barreira sobre uma trajetória fluida, uma trajetória com fluxo, que deveria ter um certo fluxo, você vai lá, coloca uma barreira e aquilo começa a exercer uma certa pressão sobre você, tá? Uma outra forma da gente olhar é que a procrastinação ela é uma lacuna entre a intenção de um ato e o ato em si, tá? Então, essa lacuna é como se fosse um vazio, né? E esse vazio, ele gera um desconforto interno também, né? Então, entre a intenção de fazer algo ou precisar fazer algo e a ação real, existe aí uma lacuna. A Areta tá aqui, uma amiga querida, ela a gente conversa bastante sobre a história de procrastinar, né? No passado ela dizia que ela gostaria de desenvolver algo que fosse um trabalho, que ela fizesse online, mas aquilo não saía e eu dizia para ela, comece a fazer, coloque esse primeiro passo, né? Mas não é fácil, por quê? Porque internamente esse primeiro passo você muitas vezes precisa lutar contra outras emoções que surgem, né? E aí quando ela deu o primeiro passo, ela começou a caminhar aí e tá numa trajetória linda de assistente virtual aí, tá super feliz estudando, colocando em prática, mas para mobilizar essa ação, né, Areta, precisa uma movimentação, precisa mover algo internamente. Então, a vitória contra a procrastinação de coisas importantes na sua vida tem a ver com movimento. Se você se perceber parado com uma barreira sobre algo, entenda, isso vai gerar mais pressão sobre a sua vida, porque você vai o tempo todo olhar para aquela não ação. E a vida é fluxo, né? A vida é movimento. A gente pode procrastinar várias coisas, né? Como, por exemplo, arrumar uma gaveta de armário. Eu tô com uma gaveta que tá me deixando louca, né? Por quê? Porque quando eu chego perto dela vem aquela pressão, tipo, Juliana, arruma logo e pronto. A semana passada eu fiz no armário da Malu, né? Eu abri o armário e falava, meu Deus do céu, né? Era muita roupinha pequenininha e aí fiquei nessa. E aí determinei na minha agenda um horário e falei, não, eu vou arrumar todas as gavetas do armário dela. E arrumei. E aí depois vem aquela sensação gostosa, aquela sensação de ter avançado. É mais ou menos a sensação de quando o rio tem uma barreira e aí a gente levanta essa barreira. A água flui. Você até respira melhor, né? Você respira melhor quando você vence essa procrastinação, quando você tira a barreira daquilo que estava pressionando você. Né? Então é bem importante a gente compreender o que vai nos levar, e eu vou falar ainda nessa live, o que vai nos levar a tirar essa barreira que está fazendo pressão e não nos deixando concluir a tarefa que a gente precisa. A Areta falou, o medo antigamente me olhava, agora eu olho para ele e ajusto para conseguir as minhas metas. Perfeito.
Então, muitas vezes a gente procrastina por medo do desconhecido da tarefa, né? Por medo de como vai ser. É interessante, né? O Léo, eu tenho um filho de 10 anos e ele tinha muito hábito de procrastinar, né? Então ele chegava lá com as suas tarefas, isso eu percebi na pandemia, a pandemia foi ótima, né? Para detectar isso. E aí eu percebia que ele ia empurrando até a data do prazo mesmo que ele tinha de entrega dos trabalhos. E aí todo dia ele chegava para mim, mãe, eu preciso fazer, mas será que vai ser legal fazer esse trabalho? Mas como será? Tal. E aí eu falei, pra que você ficar com esse sofrimento interno? Você não vai ter que fazer em algum momento? E aí a gente criou um fluxo de trabalho que era receber uma tarefa, faz no mesmo dia. Pra que ficar empurrando, né? Muitas vezes a gente não cumpre a tarefa e posterga por falta de agenda mesmo. Mas vamos combinar que na maioria delas não é falta de agenda. É falta de coragem de acessar alguma coisa que ou é desconhecida ou é ruinzinho para você, né? Então você fica lá, né? Ou vai te tomar um tempo que você queria estar fazendo qualquer outra coisa. Ou, muito importante, o nosso cérebro, ele gosta de recompensas momentâneas. Presta atenção nisso. Muitas vezes a procrastinação é de algo que você não vai ter uma recompensa momentânea. Então você fica adiando aquilo, como por exemplo a atividade física, né? A pessoa que faz atividade física, ela não tem uma recompensa momentânea quando ela começa. Depois de um mês de prática, aí sim, ela começa, já 15 dias ela começa a ter muita recompensa, né? A sensação dela, a parte hormonal, mas o primeiro dia normalmente não é um dia de tantas recompensas assim, né? E aí eu vou ensinar vocês a colocar uma recompensa no primeiro dia da atividade física. Então, o que o cérebro quer? Ele quer recompensas rápidas, né? Ele quer curar a dor rapidamente. Por isso que os remédios hoje tem essa avalanche de pessoas tomando remédio. Por quê? Porque o remédio vai e muitas vezes resolve momentaneamente, né? O analgésico, nossa, analgésico tem pessoas que tomam como água, né? Por quê? Porque resolve momentaneamente. Se eu disser para a pessoa, olha, determinada dor você precisa desconstruir, fazendo diariamente meditação, indo para o chão, fazendo relaxamento, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso, vou lá tomar analgésico e pronto, né? A questão é que o analgésico ele vai ter um efeito coletivo, efeito colateral a longo prazo, né? Você tomando isso sempre. Então a gente não pode ficar vício de um remédio. E aí essas questões internas que a gente precisa movimentar para vencer a procrastinação precisa ser a partir de um mindset, de um olhar aí para esse cérebro e depois para uma condição sensorial, para uma vontade de executar a ação. Lembra? Procrastinação, lacuna entre intenção e ação. Se eu melhoro essa ponte, se eu melhoro o meu poder de fazer essa ponte, eu melhoro o resultado dessa ação. Eu melhoro o ato de adiar, eu não adio mais. Por quê? Porque eu me sinto mais forte para executar a ação, tá? E o que leva a gente? Então eu elenquei aí alguns pontos que vão fazer com que você vença isso, né? E uma coisa muito importante é que a solução para vencer a procrastinação, como todas as soluções que eu vou apresentar aqui para você, não é mental apenas, ela é integral. Para você vencer o ato de procrastinar na sua vida, você precisa ter um olhar emocional para aquilo, então você precisa se perceber, se conhecer, né? Quando eu me conheço, é o primeiro passo para a minha transformação. Então eu preciso conhecer por que eu estou adiando aquilo, né? Então, puxa, tem uma pia de louça para lavar, né? Qual a sensação? Será que eu tive uma relação legal com aquilo? O que é o ato de lavar louça? Né? Eu sou uma pessoa que tem uma sensação... A minha mãe, quando eu era pequena, eu sempre conto isso aqui.
tadinha, ela não fez por mal, mas quando eu era pequena eu só saía para brincar depois de lavar a louça. Então assim, vocês imaginam a raiva que eu tenho de lavar a louça, porque eu queria sair para brincar logo, né? Então eu tenho essa emoção com lavar a louça e eu tento viver isso cada vez mais, né? Então hoje pra mim lavar louça já não é um caos, né? Mas os dias que eu tenho alguma coisa gostosinha pra fazer, ou então montar uma aula que eu fico estudando, eu amo, sabe? Ficar imersa lá nos meus estudos e tal, eu preciso lavar a louça. Gente, não, fora que daqui a pouco já tem louça suja de novo, né? Você lava, quem tem bastante gente em casa sabe, né? Você lava, quando você olha já tem um monte de louça. Então, olha só, não tem uma recompensa imediata para mim, né? E como lidar com isso? Não fazer? Hoje eu tenho muito mais esse input de vai lá, faz. Se começa a vir esse pensamento para mim, vai lá, faz, né? Trabalha o seu input, vai lá, faz e acaba com esse pensamento. Senão ele vai voltar milhões de vezes durante a tarefa que você estiver fazendo. Porque aí é o grande gatilho para os pensamentos cíclicos. Se você não faz a atividade e ela fica lá te pressionando, ela vai voltando, ela vai voltando, ela vai voltando em forma de pensamento e te desfoca da próxima tarefa. Bom dia, Vivi! Que bom, lindona! Beijo, beijo. Então, entender que o cérebro, ele quer uma recompensa imediata e nem sempre a gente vai ter. Como que a gente, então, constrói essa recompensa para fazer uma determinada tarefa? Então, vamos falar um pouquinho da prática de atividade física, o como ela pode ser o grande input para essa mudança de mindset, essa mudança de comportamento diante de uma tarefa que não te traz uma recompensa imediata ou que é ruinzinha para você tem um histórico emocional ruinzinho com ela, tá? E aí a gente vai desenvolvendo cada vez mais esse potencial de construir um mental e um físico para não procrastinar. Então, olha só, e a história de procrastinar não é uma coisa que é da atualidade, da modernidade, não. A gente tem relatos aqui de 800 antes de Cristo, olha só, 800 anos antes de Cristo, o poeta grego Hesíodo, ele já escrevia lá, deixar seu trabalho até amanhã e no dia seguinte. E aí, assim, essas frases dele mostravam que mesmo naquela época existia a procrastinação. Deixa o trabalho para amanhã e para depois e para depois. E aquilo vai gerando esse processo interno de pressão, tá? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Primeiro, conhecer esse problema, perceber que você está procrastinando, tá? Perceber que existe uma tarefa a ser feita e tem um pensamento que está voltando aí para você sobre essa tarefa e você ainda não a concluiu. Então essa é a primeira coisa, olhar de frente para ela e até tentar se questionar, por que será que eu ainda não concluí essa tarefa? Será que eu tenho uma emoção ruim com ela ou não? Será que tem outras coisas para fazer? Então a primeira coisa é isso, é a gente compreender qual é a nossa sensação diante daquela tarefa. Depois é traçar uma pequena meta, concluir. O Felipe está aqui nessa aula hoje e o Fê ontem ele me mandou uma mensagem. O Fê super procrastina algumas questões de transformação do lifestyle, né, Fê? E aí, ontem ele me mandou assim um checklist de pequenas tarefas, ou seja, algumas coisas que ele aprende na prática integral que ele conseguiu executar na agenda dele para não procrastinar mais. Então, uma delas era o horário que ele ia dormir. Então, ele ficava procrastinando ir dormir. Né? Então, vai começar uma série legal ou tá no celular. E quando ia ver, putz, era de madrugada e você estava lá procrastinando e dormir. Isso é bem comum, né? Bem comum a procrastinação de você desligar uma tarefa ou melhor, o que você está fazendo e ir dormir. Então, você começar com pequenas metas, como por exemplo, aquele traço ontem, determinado horário, né? Acho que foi 10, né, Fê? 10 e meia, eu vou colocar um alarme no meu celular.
e ele até baixou um aplicativo legal aí de gerenciamento de tecnologia, e a gente vai, o próprio celular vai diminuir e, acabou, né? É como a gente faz com criança, eu sempre falo isso, né? Quem é pai e mãe aqui é cheio de dar esses inputs em filho, né? Não, vai agora, por que você não foi ainda, né? Então, é esse olhar para si e perguntar, por que você não foi ainda? O educar um filho, mesmo que você precise falar com pulso firme com esse filho, é amoroso. Então, por que não um olhar para nós também e dizer, pô, por que não foi ainda? Né? Essa conversa com a nossa criança interna, com esse eu imaturo que existe dentro de nós, é importante. Né? Então, é ter um pouco mais de pulso firme e dizer, eu te dei uma pequena tarefa, começar pequeno. Vamos lá? Então, vamos iniciar esse processo agora. Tem uma técnica chamada 3, 2, 1, né? A gente tem um gatilho mental quando alguém fala assim, 3, 2, 1, vai, né? Então a gente aciona dentro de nós algo. Então percebe aí, dentro de vocês, se isso também funciona, né? Para mim é uma frase que é, então vai. Então pronto, levanta e vai. Né? Então várias vezes eu estou procrastinando, Juliana, então pronto. Levanta e vai. Ou seja, não pense mais nada depois, age. Ou então você pode fazer 3, 2, 1, põe um gatilho, né? Ou então 1, 2, 3, já. Levantou. Né? São gatilhos do que a gente entende como uma contagem para a ação. A gente aprendeu isso desde pequeno. Né? Eu vejo a Malu, eu falo 1, 2, 3, o que ela fala? Já. Já é ação. Tá? Então, pequena meta e gatilhos mentais que você pode ter na sua conversa interior. Conversar consigo mesmo, né? Ter o tempo todo essa presença dentro de você, dos seus pensamentos, é extremamente saudável, vale para tudo, né? Vale para o autoconhecimento. Então, pronto, né, Aninha? Esse é sensacional. Aliás, quem me apresentou o Então Pronto, além dessa galera aí do Nordeste, foi Renato Cobra, né, que quando ele falou isso, para mim fez tanto sentido que eu nunca mais tirei o então pronto da minha vida. Né? É muito mais simples, é isso, então pronto. E aí a gente entendeu uma agenda integral, né? A gente olhar para a nossa agenda não como uma agenda de trabalho, mas uma agenda onde tem também algumas tarefas de casa. Porque aí parece que em casa você não faz nada, né? E aí no trabalho você tem uma agenda cheia, né? Só que não. Então a gente precisa, na nossa agenda integral, colocar as tarefas diárias também, para a gente elencar o que é preciso fazer. Né? Então, às vezes você procrastina uma atividade física, você procrastina iniciar um projeto, sentar para ler um livro, porque não está na sua agenda, você deixou solto. Mas se você disser, olha, todos os dias pela manhã eu vou acordar, vou fazer uma atividade física, depois vou ler 2 páginas de um livro, acabou, está agendado ali. Né? Pode ser que um dia ou outro não dê, tudo bem, mas são exceções, você vai cumprir a regra. Então, agenda integral, eu sempre ensino isso para os meus alunos. Não coloca na sua agenda só as coisas do trabalho, coloca tudo. Né? Coloca estar com seus filhos, coloca sair para namorar, coloca assistir uma série do Netflix, tá? Por quê? Porque aquilo está agendado, tá? O seu cérebro entende esse processamento concreto, tá bom? E lógico, a flexibilização, se algo acontecer. E outra coisa, é você aprender, quando você se conhece, você já sabe quando você vai procrastinar. E aí, se eu já sei que eu vou procrastinar, eu atuo antes disso. Então, quando vier o pensamento, já começa a dar risada. Ah, Juliana, já te conheço. Já sei que vai vir essa energia que vai te segurar, que vai te pôr essa barreira e vai fazer aquela pressão. Lembra? Rio, a tarefa, barreira, procrastinação, pressão sobre mim mesmo. Então, já conversa com você e fala, não, para com a história e vai logo, né? Então pronto. Mas, Ju, o título da live de hoje era a importância do exercício muscular para a procrastinação.
Isso mesmo, a gente já falou de procrastinação, a gente já falou um pouco sobre como não procrastinar, mas eu queria dizer para vocês que tudo que é só de cabeça não se sustenta. Você precisa incorporar. Vocês já ouviram esse termo? Incorporar? Dentro, corporeidade, né? Colocar nas minhas células. Então, para que eu consiga incorporar a não procrastinação, né? Para que eu consiga incorporar mais a ação fluida na minha vida, pensamento, ação, fluido, eu preciso tomar conhecimento sobre mim mesmo, olhar para isso e modificar a energia sobre esse processo. Modificar a energia sobre o processo de não procrastinar é com treinamento muscular, tá? A força que o treinamento muscular te dá, imagina uma pessoa que tem essa região, é o core, tá? Que tem essa região aqui do corpo, ó, o centro do corpo fraco, ela tem uma possibilidade de procrastinar muito maior. Eu não tenho força de centro. Para quem não sabe, essa região aqui, ó, é uma região ligada à ação da nossa vida, tá? É onde eu coloco o meu potencial de ação. Então, quando eu fortaleço o centro do meu corpo, eu gasto menos energia para tomada de atitude. Então, lembra? Só mental não sustenta. Quando eu faço uma integração da força dos meus pensamentos com o meu corpo, aí sim eu incorporo uma atividade, tá? Então a primeira coisa é a questão de força de centro e procrastinação. Podem perceber, as pessoas que fazem um trabalho de força, as pessoas que têm esse estado de input, né? É um estado de pegada para a vida, é um estado de força. Quem treina e quem pratica esse estado na sua vida procrastina menos. É a pessoa que você vai no churrasco, ela levanta, vai e faz, ajuda, desenvolve. Então, quanto mais você fortalece esse estado, quanto mais você fortalece o seu músculo, quanto mais você traz para o seu dia a dia esse estado de segurar algo, que normalmente pode ser, né, o peso do seu próprio corpo. Então, quando você vai puxar, você vai empurrar, eu estou treinando a ação. E aí eu diminuo o estado entre intenção e ação. Por quê? Porque isso é algo que eu treino todos os dias no momento em que eu estou treinando o meu físico. Entendem como o treinamento físico, o último lugar é a estética? Olha quantas coisas ele trabalha em você, né? Então, às vezes você está procrastinando algo porque é muito difícil se movimentar. A falta de força de centro faz com que você fique empurrando, não tenha essa força de ativação, não tenha tão forte esse estado de colocar a atividade em prática. Por quê? Porque isso é treinado no treinamento de força, tá? No treinamento de pegada. E aí, diferente do que eu falava na aula passada sobre treinamento para ansiosos, para quem procrastina demais e tem falta de centro, é importante fazer alguns exercícios de intenção, sabe? Então são exercícios um pouco mais fortes. E o que a gente percebe, né? Eu como treinadora percebo que a pessoa que procrastina, né, que empurra as coisas, eu às vezes vou falar, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira de aprender a socar mesmo, né? De fazer esse processo de punch em alguma coisa. Aí você pega lá um saco de boxe e pede pra pessoa, vai lá, punch. Aí a pessoa, tipo, não é isso. É punch mesmo, ó. Aqui eu tenho a ação, esse input, essa pegada forte. Quanto mais eu treinar isso, mais eu melhoro o meu estado de centro. Só que eu só tenho punch se eu tiver esse centro do corpo forte. Quanto mais eu aumento essa pegada para a vida, esse treinamento de potencial, mais eu desenvolvo essa força de ação. Faz sentido para vocês? Gente, vocês não têm noção como faz sentido vendo eu como treinadora e atendendo muitas pessoas
com problemas de procrastinação, que muitas vezes não conseguem nem chegar no parque, e aí eu vou fazendo esse trabalho de centro do corpo, de estruturação do centro e dando alguns exercícios de punch. Eu usei punch no termo de socar, mas você pode fazer punch em vários outros movimentos, né? Então você pode fazer um movimento de salto. Então, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou mostrar alguns exercícios aí que podem trabalhar, você pode incluir no seu treinamento, e isso pode trabalhar essa força de ação, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer um agachamento desta forma, né? Mas para a pessoa que procrastina, eu posso prescrever ele desta forma, ó. Eu desço e subo rápido. Vamos lá? Desceu lento, eu respiro junto e subo rápido. Entende? Eu estou treinando essa ação. Isso aqui é para quando eu não tenho problema com a ação, ó. Eu desço e subo, tá? E para quem procrastina? Eu desço e subo rápido. Por quê? Eu trabalho essa força de ação, essa força de me impulsionar para, tá? Então, trabalhos de impulso são muito importantes. Mas, Ju, peraí, pra gente trabalhar, são outras fibras que trabalham, musculares, né? É um outro trabalho quando eu trabalho a impulsão. Pois é, mas se eu não trabalhar esse impulso, essa agilidade, se eu não trabalhar essa velocidade de ação com quem procrastina demais, eu não consigo que nem essa pessoa chegue até mim. Não é muito louco isso? Tá? E o outro é o treino, então, que você pode fazer de punch, tá? Então é puff, puff, puff. Você vai treinando essa ação e você vai perceber, faz aí em casa, ó, você tá aí. Se tiver alguém do seu lado que vai achar que você ficou louco, tem problema. Trabalha esse punch, né? E aí quando você começar a procrastinar, você pode inclusive levantar ou onde você estiver e imaginar você socando. Por quê? Porque é uma força de ação, aquilo já ativa. Ou então de você fazendo um salto. Salto. Tá? Porque também é uma força de ação. Outros exercícios que eu utilizo, principalmente no parque, é saltar algo, né? Então o que é o saltar algo? É você colocar no corpo, transpor uma dificuldade. Então você tá aqui e saltou pra frente. Eu tenho alunos que eu faço exercícios com barra ou mesmo esses de salto que ficam lá assim, ó. Eu falo, o que foi? O que você tá sentindo? Fala pra mim. Eu não sei se vai dar. Vai dar. Eu não te passaria um exercício se eu não soubesse que dá. Vai dar, salta. E a pessoa vai lidando na prática com a procrastinação. Entende? Então, tá lá, ó, é um salto, é pequeno. É só você, são duas folhas, são duas partes. E aí a pessoa vai e salta. Eu falo, muito bom, essa é a ação. Vamos voltar agora e vamos fazer de novo. Quando a pessoa volta, já tá mais rápido, né? Ela já chega ao estado mais rápido e não procrastina mais. Por quê? Porque ela já viveu isso. Então, você olhar para essa energia de procrastinação, vencer essa energia, aprendendo a lidar com esse input, com esse punch, com esse salto que você precisa, né? Que às vezes é do sofá até arrumar a cama, que às vezes é da cadeira até você levantar e sair, pôr o tênis e fazer a sua atividade física, né? Entende como é muito simbólico, mas é um salto, sabe? Então, quanto mais eu treino as pessoas que procrastinam demais, a gente começa a incluir no treino delas esse tipo de pegada, esse tipo de ação, tá? Então é diferente, que nem a Fabi tá aqui, né? O maior desafio foi saltar o banco do parque, exato. A Fabi, por exemplo, é uma pessoa que ela não tem tanto problema com procrastinação. Aliás, o contrário, né? As pessoas que têm muita ação, a gente já precisa equilibrar num formato menos salto, menos punch, né? Respira, inspira, solta o ar. Entendem? Então é isso que a gente faz com um equilíbrio. É do corpo
para a vida. Muito bom! Foi bom demais estar aqui com vocês. Que delícia, que delícia! Quem não assistiu desde o começo, assista. No começo eu falei um pouco sobre a fundamentação da procrastinação, o que é a procrastinação e como que a gente vai vencer aí os como a gente vai vencer passo a passo, tá? Só repassando pra gente terminar, eu coloquei aqui, nomeie o que você quer, o que você tá procrastinando, né? Entenda se você realmente está adiando aquilo. Depois você cria uma pequena meta, tá? E ao mesmo tempo monta uma agenda integral. Então nessa agenda integral precisa conter aquele ato que você está procrastinando. E aí você coloca agenda, mesmo que seja uma coisa boa. Dentro desse processo de agenda, precisa ter, se você procrastina demais, um treinamento de força semanal, diário aí, né? Você precisa treinar o seu corpo para procrastinar menos. Só de cabeça não vai conseguir incorporar esse novo hábito. Essa nova não é nem hábito, é uma forma de viver e de olhar para a vida. Depois você se antecipa à procrastinação, ou seja, se você procrastina sempre sair de casa, você para fazer atividade física, você sabe que você procrastina. Então você se antecipa a isso, tá? Então você já vai criar, eu sei que esse pensamento vai vir e eu já vou falar para ele, ei, 3, 2, 1, vai, tá? E depois celebra, né? Celebra. Quando você fez uma ação que você estava procrastinando, cara, sou foda, venci mais um. Venci mais um passinho que eu tava ruinzinho dentro de mim. Soltei a barreira. Quando a gente solta a barreira lá no rio, o que acontece? Uau! Bom demais! Precisa reconhecer essas pequenas vitórias. Aliás, a felicidade é feita das nossas pequenas vitórias.